e agradecer em particular o convite Mais Democracia para discutir este assunto, que é, do meu ponto de vista, dos assuntos mais importantes da política portuguesa, pela razão que passo a expor. Se, efetivamente, o arquivamento for definitivo, ou seja, se as diligências da doutora Ana Gomes não tiverem sucesso e o processo dos submarinos for definitivamente arquivado, como parece que pode vir a ser, não só se arquiva um processo, mas de facto está-se a afundar o próprio regime. Porque a partir do momento em que ficou provado que há corrupção no negócio dos submarinos, nomeadamente pelos tribunais alemães, e uma vez que em Portugal não se conseguem identificar os responsáveis individuais, se a responsabilidade individual não se identifica e há efetivamente corrupção, então ela passa a ser coletiva. Quem tem a responsabilidade é o próprio coletivo. Se não se descobrir quem é que em Portugal esteve envolvido neste tipo de corrupção, quem é verdadeiramente corrupto no processo passam a ser os governos. Ainda por cima, como são governos de vários partidos envolvidos neste processo, a conclusão óbvia é: há corrupção, não se identificam os responsáveis individuais, os responsáveis são os governos, a corrupção é de governo, sendo de vários partidos, a corrupção é de regime. Portanto, para mim, se eventualmente o processo for definitivamente arquivado, o que temo que venha a ser, a conclusão óbvia é: o regime português é uma democracia corrupta, é um novo tipo de regime. Há democracias de muito tipo, parlamentar, liberal, etc. Nós passamos a ser uma democracia corrupta na medida em que o regime, enquanto tal, com todos os seus atores, tribunais, Parlamento, Governo, Presidente da República, Tribunal de Contas, etc., todas estas entidades não tiveram capacidade de controlar uma corrupção que está demonstrada. Então, se a corrupção está demonstrada e toda esta máquina é cúmplice dessa corrupção, é o regime que é corrupto. E se eu já tinha este pensamento, há uns meses, esta parte, desde que tenho estudado este fenómeno e lido muito sobre a matéria, fiquei verdadeiramente perplexo com o depoimento do Sr. Battaglia no Parlamento, que foi para mim dos dias mais tristes desde que eu me lembro de ver a minha vida democrática e o acompanhamento da vida democrática. O Sr. Battaglia, relativamente a este assunto, bom, já agora deixem-me só dar um parênteses. O Sr. Battaglia disse lá, o Presidente da ESCOM, na Comissão Parlamentar, algo que ninguém se riu nem chorou, que foi que tinha 2 explorações de diamantes em Angola que davam prejuízo. Portanto, um senhor que vai a um Parlamento dizer que tem explorações de diamante que dão prejuízo, ninguém se riu, ninguém chorou, não lhe bateram nem nada, portanto eu não percebo a indignidade em que isto é possível. Sendo certo que ninguém lhe perguntou, porque se ele não tivesse a resposta tê-la-ia eu, que de facto as empresas de diamantes em Angola dão prejuízo porque estão associadas a tráfico de diamantes. Mas isto é um pequeno parênteses que não tem a ver com a nossa conversa de hoje. No que tem a ver com os submarinos, o Sr. Battaglia disse que no negócio da ESCOM foram faturados aos alemães 27 milhões de euros e no próprio negócio, desviou 21 milhões, 80% do valor do negócio. Isto tem desde logo 2 problemas. O primeiro é que, num negócio, uma sociedade desviar diretamente dinheiro do negócio chama-se gestão danosa, tecnicamente administração danosa. E tanto quanto eu saiba, o senhor saiu, não foi preso, não foi acusado, continua aí na sua vida, quando anunciou no Parlamento português que ele e a sua administração faziam uma administração danosa, que é crime em Portugal. Mas depois há outro aspecto que tem agora a ver com a nossa conversa de hoje. Se ele, num negócio de 27 milhões, desvia 21 milhões, é porque, efetivamente, o negócio só custa 6 milhões. E então o que é que leva uma empresa a pagar 27 milhões por algo que vale, eventualmente, muito menos do que 6 milhões? Aquilo que o Henrique Neto disse há pouco, que é, não ia haver contrapartidas. Portanto, enquanto consultores do fornecedor, eles fizeram muito bem o seu trabalho, porque pouparam ao fornecedor o dinheiro todo. A troco de uma consultadoria relativamente barata, 6 milhões de trabalho mais 21 milhões de moscambilhas, conseguiram então poupar o dinheiro todo ao fornecedor. De onde é que vem a minha tristeza? É que um Parlamento, uma série de deputados, estão ali à volta de uma mesa, cabisbaixos, perante um Sr. Battaglia hirto, parecia que tinha engolido um garfo, e o facto é que ele brincou com o Parlamento, humilhou os deputados, verdadeiramente. Foi assim que eu senti o Parlamento, era um conjunto de deputados, à volta de uma mesa presidida pelo arguido, e que foram indecentemente humilhados.
E, portanto, esta é uma componente, e em particular esta é uma componente em que todos os governos são responsáveis. Porque, e não usando isto como arma de arremesso político, seguindo o conselho do deputado que referiu, não é preciso pensarem em política ou sequer em arremesso político para perceber que as contrapartidas não foram efetivamente exercidas e não foram exercidas, no caso do vertente dos submarinos, por governos do PS, do PSD, portanto não foram exercidas nunca, desde o tempo do Durão Barroso, Sócrates e Passos Coelho. Portanto, nessa matéria são todos corresponsáveis, porque até hoje as contrapartidas não foram exercidas. Portanto, nessa componente de corrupção do negócio, que são as contrapartidas, são todos corresponsáveis. É evidente que há depois o negócio da compra, a doutora Ana Gomes já falou disso profundamente e muito melhor que eu, mas há uma perplexidade que eu não posso deixar de exprimir, que é a compra, como se recordam, inicia-se ainda no governo Guterres, com Rui Pena, a Ministro da Defesa, e acaba com Durão Barroso e Paulo Portas. E o que eu não percebo até hoje, apesar de já ter tentado, junto de muita gente, perceber, é como é que estes cavalheiros dormem sossegados, sabendo que não foram identificados os responsáveis. Sossegados por eles próprios, pelo seu próprio prestígio. Todos nós temos responsabilidades nas nossas vidas, e eu, cada um de nós, se há um problema qualquer num departamento, numa secção que depende de nós queremos esclarecer o problema imediatamente, senão o responsável somos nós. Ora, o que acontece é que António Guterres, Rui Pena, Durão Barroso e Paulo Portas, com as responsabilidades todas que têm tido ao longo destes últimos anos, enfim, algumas internacionais, não estão minimamente preocupados, nem os preocupa o facto de terem o label de estarem ligados ao negócio de corrupção, de que não se sabe quem é o responsável. E como é evidente, quando falamos de compra de submarinos, não estamos a falar dos porteiros e dos motoristas do Ministério, portanto estamos a falar de pessoas de grande responsabilidade. Por isso, foi perto destes decisores que se tomaram estas decisões que levaram os tribunais alemães a dizer que havia corrupção. E, portanto, se há corrupção neste negócio e eles não querem ver estes 4 cavalheiros o assunto esclarecido, destes 4, para mim é claro que ou todos, ou pelo menos um, ou é cúmplice ou é corrupto. Portanto, isso é quase uma fórmula matemática. É assim, se eles estão envolvidos e não querem ver o assunto esclarecido, estão a ser claramente cúmplices e até hoje eu não compreendo como é que estes políticos importantes em Portugal e até internacionalmente não querem ver isto imediatamente esclarecido. Depois há uma terceira componente de corrupção nesse negócio, que é claramente a questão de financiamento. A questão de financiamento, nomeadamente a influência que Paulo Portas teve na questão da introdução do BES, que a doutora Ana Gomes já referiu, e o próprio pagamento em 2010 não está clarificado. É um pagamento feito sob a tutela do governo de Sócrates, enfim, num orçamento de Estado aprovado pelo Parlamento, mas não é claro como é que num negócio com tantas sombras, com tantas ambiguidades, e já estando comprovado que havia corrupção, como é que se faz o pagamento? Dizem as más línguas, mas eu não acredito, que terá aqui havido alguma chantagem por parte do governo alemão, usando a própria Volkswagen como instrumento de chantagem para pressionar este pagamento. Mas eu não acredito, como é evidente. O facto de parte do capital da Volkswagen ser público e ser do Estado alemão pode não ter relação nenhuma com isto e, portanto, eu custa-me acreditar que isto tenha a ver. Mas, de qualquer forma... Paulo, deixa-me só dizer que na Grécia houve essa chantagem assumida por causa dos submarinos, que eles quiseram pôr em causa o negócio dos submarinos. E, portanto, esta chantagem foi assumida. Há aqui uma parte que está por esclarecer, mas que, apesar de tudo, é central, é lateral no negócio da compra, mas é central no negócio de financiamento e no negócio de pagamento. Alguém, um dia, terá que explicar aos portugueses porque é que se pagaram os tais 1.000 milhões de euros, um bocadito mais, no orçamento de 2010, numa fase em que Portugal já andava com problemas de finanças públicas e para pagar um negócio que se sabia antecipadamente que era um negócio corrupto. Portanto, são aqui muitas sombras. Verdadeiramente, o caso dos submarinos, para mim, o caso de corrupção nos submarinos, são 3 casos, que é corrupção na compra, corrupção nas contrapartidas e corrupção no financiamento. E o mais estranho é que cheguemos a 2015 e nada disto esteja minimamente esclarecido. Mas, acabando como comecei, não estando isto minimamente esclarecido, ninguém nas entidades públicas portuguesas tendo capacidade ou vontade de esclarecer, é a assunção do regime que, neste negócio, a corrupção é assimilada pelo próprio regime. Portanto, verdadeiramente, se não encontrarem réus para julgar nos próximos tempos, é melhor colocar no banco dos réus esta democracia que, infelizmente, estou ali a olhar para o Vasco Lourenço e digo isto, pai, sempre que eu vejo,
no dia 25 de abril de 1974, no programa do MFA, na primeira página do programa do MFA, das medidas a tomar de imediato, está incluído uma linha que é combate eficaz à corrupção e à especulação. Ao fim de 40 anos, não só não há combate eficaz à corrupção, como se vê neste caso e noutros, como o regime se estruturou por forma a favorecer a corrupção. O que quer dizer que quem tem que ir para o banco dos réus, infelizmente, julga que é este regime democrático. Muito obrigado.